Bom dia, damas. Bom dia, cavalheiros. Pessoal do sétimo ano. Vamos dar seguimento ao nosso estudo sobre o Brasil colonial. O Brasil colonial é a primeira fase do estudo da história do Brasil, ok? Bom, como ela começa? Ela começa a partir das chegadas dos portugueses no território da América Portuguesa. Por quê? Porque antes não sentiam uma concepção de território nacional. Antes, os habitantes do Brasil, os índios, as diversas tribos indígenas, não se viam enquanto uma nação única. Cada tribo tinha seu território e muitas delas viviam em regime seminômade também, ou seja, circulavam perante um grande território deles. Então, a partir da chegada dos portugueses e da perspectiva do Tratado de Tordesilhas, haveria aí uma compreensão que aquele território inteiro pertencia a uma nação, ok? Bom, existe uma primeira fase desse período colonial que está alicerçada sem uma atividade colonial. Por isso a gente chama ela de período pré-colonial, ok? Essa é a primeira fase do Brasil colonial, se chama período pré-colonial. Por quê? Porque apesar de ser uma colônia, ainda não existia uma atividade de colonização nesse território, ok? E que período é esse? É o período dos 30 primeiros anos. Ele vai do descobrimento, em 1500, até os 30 primeiros anos, ou para ser mais exato, 32 primeiros anos, certo? Existe uma certa dificuldadezinha aí de se entender, alguns falam 30, alguns falam 32, mas a perspectiva é a partir da formação de cidades, ok? Aí pode ser o marco, a expedição de Afonso Martins de Souza, ou a divisão nos sistemas de capitanias hereditárias, que foi em 32, ok? Então, período pré-colonial. O que a gente precisa ter em mente? Características do período pré-colonial. Primeiro, foi um período de expedições. Tiveram diversas expedições para explorar o litoral, explorar o território brasileiro. Explorar no sentido de descobrir. Será que tem riqueza lá? O que é que tem lá? Como é que é essa terra? Então eles iam lá e viajavam por essa terra, principalmente pelo litoral, para ver como é que eram as coisas. Tinham pessoas, tinham artistas que vinham só para desenhar os animais, desenhar as plantas e levar lá para Portugal para mostrar como era a vegetação, como era aquela nova terra, ok? Ela teve aspecto de pouquíssimo povoamento, ok? Não havia uma migração de portugueses para cá para viverem aqui, não. O que havia era especificamente tentativas de desenvolvimento comercial, certo? Não havia morada aqui. Pouquíssimas pessoas moravam, só o suficiente para viabilizar a atividade comercial. E quando se fala em atividade comercial, o que é que a gente está falando? Nessa época, especificamente, a gente está falando de extrativismo. O que é extrativismo? É extrair. E, mais especificamente, a gente está falando do pau-brasil. Okay? O extrativismo da madeira do pau-brasil. Okay? Então, tem uma mata muito grande, cheia de pau-brasil, e eles retiravam essa mata. Tudo bem? Então, 3 características do período pré-colonial. Ela foi um período marcado por diversas expedições, teve pouco povoamento, apenas o suficiente para manutenção da atividade econômica, e essa atividade econômica era o extrativismo. Bom, a gente fala de expedições, né? O período pré-colonial foi um período cheio de expedições. Que expedições foram essas? Primeiro, a expedição de Gaspar de Lemos, 1501, que ela queria procurar ouro. Lembre-se que o objetivo de Portugal com as grandes navegações era ganhar dinheiro. Então, eles queriam procurar ouro e, se possível, também especiarias. Então,
Gaspar de Lemos viajou pelo litoral da América Portuguesa à procura de indícios de ouro e de especiarias. Uma segunda expedição foi a de Gonçalo Coelho, em 1503. Essa expedição ela já tinha um objetivo um pouco diferente. Tá? Tinha sim um objetivo de procurar minério, procurar ouro, porém não somente isso. O objetivo de fundar feitorias. O que era feitoria? Eram os locais para que fosse armazenado a infraestrutura, uma infraestrutura necessária para o desenvolvimento do comércio e da extração do pau-brasil. Okay? Além do Gonçalo Coelho, teve uma figura ilustre nessa viagem, que foi o Américo Vespúcio. O Américo Vespúcio ele foi nessa viagem para fazer relatórios para a coroa portuguesa, para dizer se valeria a pena ou não investir no Brasil nesse primeiro momento. Ok? Então, houve a participação aqui do Américo Vespúcio. E uma terceira expedição é chamada de Expedição Guarda-Costa. Por que Expedição Guarda-Costa? Porque, apesar de não ser descoberto ouro a princípio, existia o pau-brasil, que era um produto caro, certo? Era um produto que gerava riqueza e existia uma boa quantidade de terras aqui. Então, outras nações, sabendo disso, começaram a querer comercializar aqui, chegar aqui, ocupar esse território que Portugal reivindicava. Então, Portugal mandou uma frota de navios para defender as postas da coroa portuguesa, para defender o território de invasões estrangeiras. Okay? Essa expedição Guarda-Costa é a expedição de Cristóvão Jacques, em 1516, e passou aqui 10 anos essa expedição. Okay? Qual era o objetivo dessa expedição? Proteger o território de invasões estrangeiras. Ok? Bom, uma quarta expedição ela vai ajudar a dar fim a esse período pré-colonial, porque ela é a expedição colonizadora de 1530, a mais significativa também. Ela foi liderada por Martins Afonso de Souza. Qual era o objetivo? Colonizar. Fundou vilas e fez fortificações. Esse foi o objetivo dessa colonização. Ok? Outra coisa importante que essa colonização fez, ela introduziu o cultivo da cana-de-açúcar. A partir de então, e cada vez mais, o pau-brasil ele vai diminuir em importância econômica e vai ser substituído pelo cultivo da cana-de-açúcar. Ou seja, a atividade econômica vai deixar de ser o extrativismo e vai passar a ser a agricultura da cana-de-açúcar. Outra coisa muito importante que aconteceu logo em seguida foi a introdução dos sistemas de capitanias hereditárias. Como seria isso? O território da América Portuguesa seria dividido e cada região teria uma função, uma independência, de modo semelhante, de algum parecido com o feudo. Né? Então, alguém teria terras doadas para o rei, essas terras ainda pertenciam ao rei, mas quem recebia essa terra tinha um domínio daquela terra e deveria desenvolvê-la. Quem recebia a capitania hereditária era o capitão donatário. Okay? Então, temos aí o início do fim do período pré-colonial com a expedição colonizadora de Martins Afonso de Souza. Porque o início do fim? Que aí começa a fundar vilas e começa a fazer fortificações, começa de fato a povoar, colonizar o território. E também, por fim,
criação de uma estrutura político-administrativa da colônia, que foi as capitanias hereditárias, ok? Bom, deveres do capitão donatário. Quem é o capitão donatário? O capitão donatário é o chefe da capitania hereditária, ok? Então, capitão donatário, esse capitão que recebeu a doação aí do rei daquela capitania hereditária, entendido? O rei doa a capitania hereditária para alguém. Esse chefe da capitania hereditária era o capitão donatário. Qual era a função deles? Tinha várias, mas a gente pode resumir elas nas principais. E quais eram essas principais atribuições, esses principais deveres do capitão donatário? Eram 5. Administrar as capitanias hereditárias, fundar vilas, organizar um exército e a justiça local, doar sesmarias. O que é sesmaria? É uma regiãozinha que vai ter um povoamento, porém o forte dela é a agricultura. É como se, em vez de você apenas fundar uma vila, você está concedendo uma fazenda à pessoa para ela desenvolver a atividade agrícola lá, certo? Isso é uma sesmaria. E, por último, mas não menos importante, recolher os impostos e o dízimo. Então, essas eram as 5 deveres do capitão donatário, ok? 5 deveres do capitão donatário: administrar as capitanias hereditárias, fundar vila, organizar o exército e a justiça local, doar sesmarias e recolher impostos e dízimos. Bom, o sistema de capitanias hereditárias não deu muito certo. Apenas 2 capitanias prosperaram. 2 capitanias estavam dando lucro apenas. Que capitanias eram essas? Pernambuco e São Vicente. Apenas essas estavam dando lucro, ok? Então, o que Portugal fez? Portugal instituiu um governador geral, um governo geral. Agora, todas as capitanias estavam submetidas a um governador geral que estava ali para fazer cumprir a vontade do rei de Portugal, ok? O que é que isso acarretou? A instituição do governador geral, ele tinha 4 viés para desenvolver o Brasil, né, a América Portuguesa, atendendo às demandas do rei de Portugal. 1. Combater o comércio ilegal do pau-brasil. Perceba, lembra? Teve a introdução da cana-de-açúcar, porém o pau-brasil continua sendo uma atividade importante. Segunda situação, criar vilas e cidades e estimular a colonização do território. Outra perspectiva, fundar engenhos, engenhos de açúcar aqui, pessoal. Então, é uma atividade que vai cada vez mais crescer. E por último, mas não menos importante, pacificar as relações de indígenas e portugueses. Ok? 4 aqui, objetivos e funções do governador mor. A gente teve 3 governadores gerais. Foram eles: Tomé de Souza, Duarte da Costa e Mendes de Sá. Depois dessa perspectiva dos governadores gerais, certo? Depois desses 3, não tivemos mais governadores gerais. A administração da província foi dividida em 2, as províncias das capitanias do Norte e do Sul. Mas isso a gente vai desenvolver em uma próxima aula, ok?